da História 2, né? A gente está falando sobre a Escola dos Análises e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre Febvre, Marc Bloch e entrar na segunda geração, a chamada segunda geração, liderada pelo historiador Fernando Braudel. A gente está fazendo isso a partir do livro do François Doss, A História em Migalhas, que ele apresenta alguns aspectos críticos, inclusive, desta corrente, e ao mesmo tempo que ele vai fazendo esse balanço, esse levantamento e mostrando para a gente as articulações e também os avanços teóricos e metodológicos dessa historiografia. Então, ele vai dizer agora nesse capítulo 2, o tempo de Marc Bloch e Lucien Febvre, os historiadores do presente. E aqui já é uma perspectiva interessante dos análises que nós falamos em outro momento, né? A história dos análises, ela, diferentemente do que se fazia anteriormente, os análises, eles não trabalham com aquela história cronológica que parte do passado e vem tentando reconstruir os fatos. É uma história que parte do presente na medida em que eles postulavam que as questões formuladas ao tempo histórico elas eram feitas no presente, né? Então ele destaca a primeira coisa que, por tradição, né, os historiadores franceses eles tinham uma certa fobia à filosofia. Ele diz que, nesse caso, a Febvre e Bloch mantém um pouco essa tradição, né? Ele diz, são portadores de uma concepção de história, portanto de uma filosofia. Aqui é a perspectiva do François Doss. Então ele fala, se o essencial de seus escritos dá destaque à metodologia histórica, portanto, era esse um pouco o caminho que eles tentavam traçar, né? A ênfase muito na metodologia e não ao que eles chamavam de filosofia da história, uma discussão teórica da história. Diz aqui o Doss que eles abandonam a teoria da história, eles também não escapam à regra e o empirismo que defendem já é uma escolha e uma concepção particular da história. Então, o que está dizendo aqui o François Doss? Ainda que eles, Febvre e Bloch, se afastam de qualquer discussão teórica, ou dizem, ou demonstram esta resistência a fazer uma teoria da história, ele está dizendo que eles fazem uma escolha. E nessa escolha eles estão defendendo uma concepção particular de história. Portanto, não dá para dissociar toda uma construção metodológica de uma perspectiva de história. Então ele continua, essa escola não pode, portanto, se abstrair dos valores dominantes da sociedade técnica e moderna que se instala no começo do século XX na Europa. Então, o tempo todo, o Doss está dizendo que não dá para a gente fazer uma análise dissociada da sociedade da época. E não dá para a gente fazer também uma análise apenas dentro da produção historiográfica desses historiadores. É preciso fazer esse diálogo com esse momento. Então aí ele vai buscar aspectos muito específicos da biografia desses dois historiadores. Ele fala, no início da vida intelectual, Febvre era um socialista fervoroso. Escreve entre 1907 e 1909 em um órgão semanal da Federação do DOBS, né, uma seção francesa da Internacional Operária. Seu estilo e seu objetivo causam espanto quando relacionados às suas posições futuras. Quando mais tarde
frequentar as alamedas do poder como professor do Collège de France, conservará bem a veemência do tom polêmico, mas seu combate será então limitado à história, abandonando assim o combate político. Então, isso é importante, porque nós vamos percebendo que o combate feito por Febvre é um combate dentro das disputas acadêmicas. O que é um combate limitado à história? É uma tentativa de mostrar ou de transformar a sua escolha numa escolha hegemônica. Ele fala, se Lucien Febvre, no momento da criação das análises, não está mais engajado no plano político, não é mais um fervoroso socialista, o mesmo não acontece com um certo número de colaboradores da revista. Friedman é admirador das realizações soviéticas. Multiplica os artigos que contribuem para a glória dos benefícios do stalinismo. E ele vai listando aqui alguns intelectuais ligados à revista que ainda são ligados ou defensores da perspectiva socialista. E um pouco também o Marc Bloch. Então ele diz, olha, quanto a Marc Bloch, a homenagem que lhes prestou recentemente Borisław Dżermik, historiador e conselheiro de Lech Wałęsa. Lech Wałęsa é um líder dos trabalhadores na Polônia, né? Terminava por pode-se morrer por Dantes, relembrando assim que nem ele nem Marc Bloch fugiram da história quando ela se lhes apresentou, quer seja diante de um general nazista ou contra a própria ocupação. Por que está dizendo isso? Porque o Bloch ele afasta da revista em 44 e vai lutar contra a ocupação nazista na França. Ele diz: Marc Bloch é contrário à continuação da publicação da revista no momento da ocupação nazista, que só poderia ocorrer nas condições das autoridades nazistas de ocupação. Quer dizer, Bloch era um judeu, né? Portanto, o nome dele não poderia aparecer na publicação da revista. Para se manter, ele teria que ser ocultado, com a direção da revista por franceses sem ascendência israelita. Essa não foi a opinião do Febvre. Ele diz: é necessário que os análises continuem. É necessário. Então, no caso do Febvre, o projeto político acadêmico, o projeto de disputa pela história, foi superior à disputa política no combate à ocupação nazista. Então é interessante como o Doss não dissocia vida acadêmica de vida política, de vida social, dos acontecimentos sociais que estavam acontecendo na França. Então, nesse sentido, a gente pode entender que não há contribuição metodológica sem pensar o que está acontecendo e qual o lugar social dos historiadores que estão produzindo. Não é também aqui um julgamento dessas escolhas, mas uma tentativa de compreendê-las. Então ele fala, no entanto, apesar deste ato heróico, essa sensibilidade socializante dos análises dos anos 30 tem pouco peso na medida em que o grupo baseia sua existência na rejeição do político. Ao recusar o discurso político, os análises deixam de cumprir sua missão de revista de história, que deve esclarecer e ajudar a compreender os fenômenos contemporâneos. Os análises continuam, contudo, a elogiar o Estado totalitário stalinista, pois eles se limitam aos progressos das forças produtivas, ao crescimento da indústria pesada, visão pelo menos parcial da realidade soviética. Os análises passam a largo, o que é ainda mais grave, do fenômeno fascista e nazista.
Então veja o que ele está destacando. Então não é apenas um abandono das discussões em torno da história no âmbito político, da história estatal, da crítica que eles fazem a essa perspectiva política dos chamados positivistas. Mas também, aqui observa muito bem, é um abandono também das discussões políticas que estavam acontecendo no momento da produção da revista. Então é muito importante observar isso. O abandono do político não é apenas uma questão metodológica, é também uma escolha de atuação naquele momento. Então ele continua assim, olha, se a sensibilidade de esquerda era predominante no período do entreguerras, no grupo dos análises isso não significou, como alguns acreditaram, um núcleo de intelectuais marxistas. Certamente as orientações da revista poderiam algumas vezes fazer acreditar com a valorização dos aspectos econômicos e sociais, na materialidade histórica e no primado das estruturas subjacentes. Muitos conceitos estão assim tão próximos do marxismo, como bem observou alguns intelectuais. Né? A historiografia marxista é ao mesmo tempo rival e precursora dos paradigmas dos análises. Na sua vontade de ampliação, os análises arriscaram a adesão pura e simples ao marxismo. As resenhas de obras marxistas de análise, escritas por Ferro, denunciam a construção compartimentalizada, o estudo privilegiado dos movimentos populares, dos líderes revolucionários. Então, na escolha metodológica também um afastamento do marxismo. É importante observar essa escolha pela história econômica, essa escolha pelo social, se faz também distanciando da perspectiva marxista. Então ele fala, tendo à direita o discurso historicista e à esquerda o discurso marxista, os análises, então, faz uma escolha por uma terceira via, né? Ocupa uma posição central, uma ideia ideal para a sua estratégia de poder. Então, eles distanciam desses pontos, né? desses extremos, vamos chamar assim, né? E constroem um discurso de uma terceira via, o que potencializa a construção desse espaço de poder. Então ele fala, uma das inovações essencial dos análises da época é o rompimento com a concepção puramente passadista do discurso histórico. A correlação passado e presente na construção de uma história que tenha por campo de estudo não somente o passado, mas também a sociedade contemporânea. Então essa acaba sendo uma das grandes contribuições dos análises. A inclusão do presente na história, mas não é uma história presentista, mas uma história que sempre parte do presente. Então ele fala, o historiador parte do presente para remontar o fio do tempo até as sociedades do passado. E aí, nessa concepção, não importa o quão distante está esse passado. As questões são sempre formuladas no tempo presente. Porque também um valor fundamental para os análises é
a ideia de que o historiador é o sujeito do processo. Então, ele formula questões, ele interroga. Ele não é um cientista totalmente dissociado do objeto. Então ele fala, por que falar do passado e do presente? A realidade é una. Convencer todos com provas palpáveis dessa unidade será amanhã como ontem o objetivo das análises. Entre o presente e o passado, nada de compartimento estanque. Então o objetivo é uma história total. O que é uma história total? A história total não é a história de tudo, mas é pensar a história a partir de todas as possibilidades, do econômico, do psicológico, do social, do clima, do espaço. Então a história não, as ações humanas não poderiam ser compartimentadas em gavetas fixas, assim, a história econômica de um lado, o político do outro. Então essa também é uma das grandes contribuições desses historiadores. Buscar uma história total, porque o homem ele é um todo. Ele é religioso, ele é econômico, ele é político, ele é social. Então quais são as novidades? No que essa revista, esse movimento inova? Então ele diz, em primeiro lugar, com o título da revista deixa entrever privilegiar os fenômenos econômicos e sociais. Porque a história anterior era predominantemente uma história política no nível do Estado, das ações do Estado. Então a história econômica, pensar os elementos econômicos e sociais é uma das novidades da revista. Isso é também um outro elemento importante, pensar os antagonismos sociais e como eles constituem e como eles atuam para a compreensão das ações humanas. Bom, o segundo aspecto inovador então da Escola dos Análises está naquilo que se chamou, que chamamos até hoje, de história-problema. A história-problema é um método, uma concepção metodológica. O que nós chamamos de método? O método é o como, Como eu pesquiso? Então, nesse como fazer, esses historiadores passaram a construir então essa opção metodológica chamada de história-problema. O que é história-problema? É uma história que parte de questões, de perguntas. Perguntas que são feitas ao tempo histórico. Perguntas que são feitas às fontes. Então, a história-problema coloca o historiador dentro do processo. Porque ele formula. Ele formula a partir de um lugar. Então, nesse sentido, ele diz: o recorte histórico não se articula mais segundo os períodos clássicos, mas segundo os problemas postos em evidência. Então, a partir da história-problema, é possível reconstruir, inclusive questionar até os próprios marcos. Por que 17? Por que 30? Não há mais marcos rígidos, dependerá sempre das questões formuladas. Então, a bandeira, ele diz, a bandeira da história-problema consegue unir esse grupo. E aí é possível também, permite-se construir a ideia de uma história nova, porque é um método muito inovador.
Outra questão, onde está localizada as ações históricas? Luciano Ferro, por exemplo, busca muito nas realidades cotidianas, na vida popular. É um deslocamento importante de uma chamada história política que via as ações apenas no âmbito do Estado, das forças políticas e de um grupo muito específico de pessoas. Então aqui o popular ganha um espaço muito relevante. Então, essas ações históricas, as ações do processo histórico não estão mais limitadas ao que se chamava de história política, né? Ela está dentro de tramas da realidade social que são muito complexas. Então diz Doss, a história-problema é a matriz teórica dessa corrente, né? Outro ponto também significativo que a gente pode trazer aqui em relação aos análises é a discussão em relação ao tempo histórico, ou os diferentes tempos em que se processa a história. Vamos lembrar que a história dita positivista era uma história do fato, do tempo muito breve, das revoluções, das ações individuais, enquanto que os análises vão pensar tempos de maior duração, porque o cotidiano vivido ele é permeado ou ele vivencia poucas mudanças. Então essa história ela vai questionar fortemente essa história do fato instantâneo, ou essa história que só pensa a mudança. Então, para eles vai ser muito importante pensar também as permanências, aquilo que permanece num tempo maior, que depois o Brodel vai desenvolver um pouco melhor. Mas é importante que, ao pensar o cotidiano, o popular, eles comecem a questionar também o que permanece, né? E uma história de tempos muito diferentes. Por fim, uma outra contribuição significativa desses historiadores vai ser o desvio da ação para o campo do mental. Por isso, inclusive, o François Doss os chama de historiadores do mental. De pensar como se processam os fenômenos históricos no campo psicológico. Eles vão chamar depois do campo cultural, em alguns momentos no universo mental, um diálogo muito forte com a psicologia. O próprio Marc Bloch, por exemplo, ele na sua obra Os Reis Taumaturgos, tem como objetivo entender, né, as práticas coletivas, simbólicas, representações mentais não conscientes desses grupos sociais. Então, segundo eles, a dominação não se faz apenas no aspecto econômico, mas muito fortemente também no aspecto mental. Ele diz: a psicologia, portanto, a grande inspiradora de Febvre, que defende uma história dos sentimentos, do amor, da morte, da piedade, da crueldade, da alegria e do medo,
mas logo exprime com precisão que essa história deve se integrar no estudo global de uma civilização e não se isolar de suas raízes como objeto desvinculado do seu contexto nas grandes generalizações diacrônicas ou sobre a natureza humana. Então é muito dessa tentativa de uma história total. Então, nesse sentido, o nível intelectual, o nível psicológico vai exercer também forte influência nas ações de homens e de mulheres no tempo. Então, essas são as primeiras grandes contribuições dessa corrente historiográfica. Então, pensando as questões do método, numa história total, numa história que vá além do nível político limitado, limitado a algumas ações, que repense a questão do tempo histórico, que coloque outros sujeitos na cena histórica, que entenda aspectos econômicos, sociais, psicológicos, que amplie a interpretação sobre a construção da dominação. Uma história muito preocupada em avançar nos aspectos metodológicos. Uma história que traz uma grande novidade na relação temporal, invertendo aquilo que se fazia antes, que era uma história cronológica, que vinha do passado para o presente. Agora é uma história problema, uma história que questiona, que problematiza, que pensa questões no presente para entender o passado, que relaciona as temporalidades. Que nesse sentido amplia muito também as fontes históricas. Que pensar essa história total necessita incorporar vários elementos como fonte, senão você não consegue entender esse homem na sua totalidade. Uma história também que aprende a dialogar com outras disciplinas, uma história que aprende a apropriar da metodologia de pesquisa das outras disciplinas, que dialoga, mas também apropria, né? Então são todos esses aspectos que ajudam a construir algumas novidades no campo da pesquisa histórica. E ao mesmo tempo entendendo que esses historiadores não estão preocupados apenas em construir avanços técnicos, metodológicos, mas também são sujeitos de um processo de disputa no âmbito da academia. E isso ajuda-nos a compreender o olhar que eles têm sobre o passado. Então é fundamental estarmos atentos a tudo isso para nós entendermos os avanços dessa corrente historiográfica. No próximo vídeo, vamos falar especificamente do Braudel e os tempos históricos.